Vamos receber então o pastor Carlos Alexandre. Carlos Alexandre não, né? Eu tive um juiz chamado Carlos Alexandre. Então, às vezes eu confundo, eu lembro do juiz, mas ele é mais que um juiz aqui, porque a maior chamada de Deus é ser pregador da palavra de Deus. Não é verdade? Vamos receber uma salva de palmas para Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar para o servo de Deus, para que ele venha trazer uma palavra nessa noite, venha aquecer os nossos corações, venha iluminar o nosso entendimento. Amém? Senhor, nós oramos para o teu servo, o pastor Alexandre, que nesta noite eu creio que o Senhor já falou com ele, e nesta noite a tua palavra vai falar conosco. Use o teu servo pela tua misericórdia, pela tua graça, e que nesta noite, Senhor, essa palavra de confronto venha nos mudar, venha, Senhor, nos dar direção. Fale conosco, Senhor. Se alguém procurando de uma resposta, que o Senhor venha responder através dessa mensagem, dessa noite. Se alguém entrou aqui precisando de cura, essa palavra tem o poder de curar. Se alguém entrou aqui na sala precisando de libertação, essa palavra tem o poder de libertar. Nós cremos, ó Pai, no poder da palavra. Por isso, usa o teu servo. A igreja de Deus diz: amém. Dê uma salva de palmas para Jesus mais uma vez. Shalom, igreja, casa do Pai. Amém. Eu quero, primeiramente, agradecer a Deus. Afinal de contas, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E eu quero que você grave essas duas palavras de uma maneira muito especial: chamados e propósito. Amém. Só para que a gente possa embasar na palavra, visto que hoje estamos sem a mídia projetando os versículos, quero convidar você a abrir a sua Bíblia nesse texto que eu acabei de mencionar. Por favor, abra a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, versículo 28. Sabemos, ou seja, isto parte de uma convicção, parte de uma certeza, parte de um entendimento. Paulo dizendo aos Romanos: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente ou cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém. Toda a comunidade cristã sabe de cor e salteado a primeira parte do versículo: todas as coisas cooperam para o bem. Não é assim? Às vezes é até mecânica esta expressão: todas as coisas cooperam para o bem. E glória a Deus. Mas espera aí, vamos contextualizar a palavra. Queridos, tenho aqui eu mencionei recentemente que eu trago sempre comigo meu controle de qualidade. Vocês lembram? Além de ser controle de qualidade, é professora de português e de inglês. Então, se eu falar errado, eu estou lascado. Por isso é que aproveito o meu controle de qualidade que se faz presente, a ilustríssima esposa a doutora Nívia Montresol, para lembrá-los: nunca use um texto fora do contexto como pretexto para mudar o texto. Vou repetir: nunca use um texto fora do contexto como pretexto para mudar o texto. Isso é o que mais se faz por aí. Pessoas que pensam
trechos da palavra fora do contexto e usam isso como pretexto. E aí mudam completamente o que o texto ensina. Todas as coisas cooperam para o bem. Primeiro, não é de qualquer pessoa, é daqueles que amam a Deus. E aqueles que amam a Deus são exatamente que tipo de pessoas? Aqueles que são chamados segundo um propósito. Você pode gravar essas duas palavrinhas hoje: chamado e propósito. Chamado, vamos lá? Chamado e propósito. Chamado e propósito. Você sabia que existe sobre a sua vida um chamado? Amém. E que este chamado tem um propósito? Você sabia disso? Pode dar uma glória a Deus? Dá glória a Deus. Tem que aprender com o pastor. Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. A gente anda junto, fica parecido, não é mais ou menos assim? Posso ouvir um aleluia? Aleluia. Ah, estou aprendendo. Eu ainda aprendo. Algumas coisas aprendo que está ficando velho. Se eu falar glória a Deus, a gente fala aleluia. Mas aí já é o nível avançado, Fabi. Eu preciso caminhar. Eu tenho que ir passo a passo, porque eu estou ficando velho. Aí eu me perco no caminho. Isso já é um nível avançado. Quem sabe ano que vem eu consiga chegar nesse nível. Combinado? Posso ouvir glória a Deus? Pode sorrir, gente. O povo de Deus é o povo mais feliz da terra. E a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso o Evangelho é uma contracultura. E para nós, que somos filhos, nós somos chamados para confundir. Porque Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. E o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é loucura para os homens. Por quê? Porque o crente é o único ser na face da terra que é capaz de passar pela prova dando glória a Deus. Aleluia. Posso dar glória a Deus? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Chamados com propósito. Chamados com propósito. E aqui eu já aproveito para abrir um parênteses. Não pense que chamado é apenas para quem sobe no altar. Não pense isso. Chamado é para a igreja. Vou repetir. Chamado é para a igreja. Amém. Agora, eu quero ler com vocês um texto que eu recebi de um missionário de Jocum, lá de Belo Horizonte. Eu cheguei a compartilhar esse texto, mas como nem todos leram, eu quero gastar aqui um minutinho lendo esse texto com você. Depois, quem quiser, eu encaminho o texto, não tem problema. Ele fala justamente sobre o preço do chamado. Acabei de dizer que todos têm um, e esse chamado é baseado num, mas esse chamado tem um preço. O preço do chamado. O chamado traz lágrimas. O chamado traz guerras. O chamado traz conflitos. O chamado traz desânimo. O chamado traz solidão. O chamado traz desespero. O chamado traz desprezo. O chamado traz cobranças. O chamado traz responsabilidades. O chamado traz estresse. O chamado faz pensar em desistir. O chamado traz dúvidas. O chamado traz pedradas. O chamado traz traições. O chamado traz perseguições. O chamado faz o profeta se esconder. O chamado faz o profeta ter medo. Mas em compensação, e agora escute com atenção, o chamado nos faz orar mais. O chamado nos faz jejuar mais. O chamado nos faz ler mais a Bíblia.
O chamado nos faz ser mais íntimos do Senhor. O chamado nos faz muito mais que vencedores. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, Paulo diz o seguinte: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Antes de desistir, lembre-se de quantos estão de pé por uma palavra ou atitude sua. Aleluia. O seu e o meu propósito é ganharmos mais vidas para Cristo. Que possamos olhar para o alto, que de lá vem o nosso socorro. Não desista do seu chamado. Eu quero com isso dizer à igreja em células, casa do Pai, não desista do seu chamado. Chamados com um propósito. Este é o tema da mensagem de hoje. Chamados com um propósito. Mas eu quero aqui trazer à sua memória algumas palavras que você acabou de cantar durante a ministração. Você disse assim: é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria todos os meus dias. E você também cantou assim, e este me salta aos olhos: tens liberdade aqui. Espírito vem, mude as coisas de lugar. Será que você está disposto hoje a deixar o Espírito Santo mudar as coisas de lugar? Pastor Adriano e pastora Carol, na nossa reunião administrativa, falaram sobre posicionamento. E eu repito e enfatizo que eu não sabia o teor, a pauta da reunião, para dizer que eu ajustei a mensagem com o que eles estavam programados para nos dizer. Mas o Espírito Santo sim. Amém. Este alinha a pauta com a palavra. Porque é o mesmo Espírito. Amém. Posicionamento, porque você tem um chamado, e o seu chamado é baseado no propósito. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Um texto que você conhece muito bem, mas que hoje tenho certeza que será poderoso como direcionamento para as nossas vidas. Isaías capítulo 6, a partir do primeiro verso, que diz assim: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem
há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Até o verso de número 9. Queridos, este texto traz o chamado de Isaías. E eu disse para você anotar duas palavrinhas-chave nesta noite. Quais são? Pois bem, Isaías era um homem comum. Inclusive, um homem, eu uso esta expressão, boca suja. E quando ele se depara com a glória do Senhor, o que é que fica evidente? O seu pecado. Porque toda vez que você está diante do Senhor, o seu pecado fica evidente. É a mesma coisa. Quando você entra numa casa à noite, parece que ela está limpa. Mas se você acender a luz, você verificará se de fato ela está limpa. Assim é a nossa vida. Quando a luz do Senhor brilha, aquilo que está fora do lugar fica evidente. Agora olha só o contexto em que o Isaías, servo do Senhor, é chamado. Versículo 1: foi no ano da... Foi um ano de perdas? Sim. Foi um ano de morte? Foi um ano de lágrimas? Sim. Igreja e células Casa do Pai, este ano foi um ano de perdas? Sim. Foi um ano de lágrimas? Sim. Foi um ano de morte? Sim. Mas foi neste ano em que Isaías viu a glória do Senhor. Aleluia. Foi neste ano em que ele contemplou os serafins ao redor do trono, e eles clamavam sobre o trono do Senhor dos Exércitos, dizendo: Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Será que no meio desse ano difícil, no meio desse ano de crise, no meio desse ano de morte, no meio desse ano de perda, no meio desse ano de dor e de lágrimas, você é capaz de ouvir os serafins declarando que Ele é santo, que Ele é santo, que o Senhor dos Exércitos é santo? E diante desse cenário, Isaías começa a ouvir, e a alma dele vai se abrindo, e o coração dele vai se derramando, e o coração, a alma dele vai se enchendo daquela glória, daquela presença, daquela unção, daquela santidade do Senhor, até que ele não resiste e ele diz: ai de mim! Glória a Deus. Eu não posso suportar esta glória, eu não posso suportar esta presença, eu não posso suportar esta santidade, porque eu sou um homem de lábios impuros. Aleluia. O que é que Isaías precisava, queridos? Isaías precisava ser curado. Quantos creem que é no ano de perdas, no ano de crise, no ano de luto, que nós somos curados? Amém. Aleluia. Que nós somos renovados, que nós somos transformados e restaurados. Foi naquele cenário de desolação, porque além de ser rei, Uzias também era parente de Isaías, ou seja, foi uma perda na família. Tivemos perdas na família este ano? Sim ou não, Igreja Casa do Pai? Mas é nesse cenário que Deus quer se revelar, é nesse cenário que Deus quer ministrar, é nesse cenário que Deus quer curar, Glória. e renovar. Amém. E então, um daqueles serafins, o mesmo serafim que dava glória, é aquele que traz a cura. Aleluia. Ele chega
Ele estende, na verdade, ele não pode se aproximar de Isaías pela sua glória. Serafins são dos seres mais poderosos, mais santos que existem. Ele não se aproxima, mas ele vem em direção com a brasa. Ele é tão grande que ele só estende a mão e alcança Isaías. Ele estende a brasa que ele tomara de onde? De onde que ele tirou a brasa? Altar traz cura. Altar tem brasa que cura. Então ele traz aquela brasa viva, que ele tirara do altar com uma tenaz, e ele toca nos lábios de Isaías. E então o seu pecado é expiado, e os seus lábios são purificados. Mas muitas pessoas querem apenas a cura. Mas se você ler o texto todo, como nós lemos, você percebe que na sequência em que Isaías é curado, ele também é chamado. Amém. Você será curado para ser chamado. Aleluia. Porque será chamado com um propósito. Isaías não saiu deste encontro com Deus igual a maneira como ele chegou. Eu costumo dizer que ele chegou boca suja e saiu profeta. Aleluia. Ele chegou com os lábios impuros e ele saiu profeta. E não apenas um profeta qualquer, mas dentre a relação dos profetas maiores do Antigo Testamento de Israel, ele sai dentre eles. Ele, Ezequiel, Jeremias e Daniel são os profetas maiores do Antigo Testamento, e ele é um deles. E detalhe, ainda com viés de ser o profeta messiânico que 700 anos antes de Cristo falava de Jesus. Depois você pode ler Isaías capítulo 9, Isaías capítulo 53. Ele anuncia a vinda do Messias, porque ele teve encontro com Deus no ano da morte do rei Uzias. E a igreja de células Casa do Pai tem esse condão de anunciar a vinda do Messias, Praia Grande afora, declarando que Jesus Cristo é o Senhor de toda a terra. Esse é o nosso chamado, e para isso ele marca um encontro conosco hoje, para nos curar e nos enviar, porque Isaías foi enviado no momento em que ele se prontificou num posicionamento. Aleluia. Porque depois de curado, ele ouve a voz que vem do trono: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Próprio Deus fazendo a convocação. E ele se prontifica, e ele se posiciona: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então ele disse: vai e anuncia, vai e proclama, porque hoje ele te curou. Aleluia. Porque hoje ele te purificou. Aleluia. E o teu pecado foi expiado. O teu pecado foi perdoado. Igreja Casa do Pai, nesta noite é noite de encontro com Deus, para ser curado e enviado. Ouça a voz do Senhor. Diz a palavra de Deus: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o que é que ele nos diz hoje? Que enviarei. Foi feita a convocação aqui. Precisamos de líderes de células, precisamos de líderes de jovens, precisamos de líderes das crianças. Existe uma placa: há vagas. Quantos já foram procurar emprego na vida aqui? Você não estava doido procurando uma plaquinha escrita? Hoje tem internet, né? A gente é mais antigo, a gente é das páginas amarelas, né? Mas a gente ficava procurando plaquinhas dizendo assim: há vagas. Hoje tem uma placa aqui na porta escrito: há vagas. Aleluia. Porque o Pai procura verdadeiros adoradores, adoradores que o adorem em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura.
Mas eu falei do preço do chamado no texto que eu li com vocês. Então não imagine, não ache, não suponha que não há preço. Mas por outro lado, quando Jesus diz, ele deixa muito claro: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, você pode ler depois. Mas qual é a garantia? A garantia é de que Ele está conosco. A garantia é que nós não estamos sozinhos. Mas ouça o chamado. Chamados com um propósito. Deus tinha propósito na vida de Isaías? Sim ou não? Sim. Mas primeiro, ele precisava marcar um encontro com Isaías? Sim ou não? E qual foi o cenário que ele preparou? Ele, Deus, preparou para marcar esse encontro com Isaías? A morte do rei Jesus. Fazendo a leitura de trás para frente, você percebe que a morte tinha propósito? Você percebe que quando Paulo escreve aos Romanos, ele está certo dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então a morte do rei Uzias cooperou para o bem de Isaías, sim ou não? Sim. Você está entendendo que o que está acontecendo, que aconteceu ao longo de 2024 na sua vida, coopera para o seu bem? As perdas, a crise, as provas, o luto, a luta, luta sobre batalha. E isso coopera para o bem. Às vezes a gente diz assim, o pastor Pedro brinca muito e fala assim: tá bom, Senhor, que vem, vai precisar vir tudo de uma vez. Mas isso tem um propósito. Amém. Glória a Deus. Eu não preciso entender o propósito, só preciso saber que ele existe. Às vezes a gente vai entender o propósito muitos anos depois. Eu só preciso saber que esse propósito existe. Eu só preciso saber que Deus continua sendo Deus. Aleluia. A gente às vezes vai fazer alguma coisa e fala: ops, deu ruim. Tem assim com Deus, em algum momento Deus fala: ops, aqui não, não deu. Ele é Deus. Glória. Ele é perfeito. E os serafins declaravam que Ele é santo. Aliás, esses serafins o fazem até hoje. E farão por toda a eternidade. A única diferença é que um dia nós estaremos com eles falando a mesma coisa, dizendo que Ele é santo. Amém. Aí você vai dizer assim: isso a gente já ouviu muito, mas eu não posso. Eu não consigo. Eu não sei. Eu tenho medo. O que será que a Bíblia diz a esse respeito em Eclesiastes? Abra sua Bíblia, por favor. Você vai ter que abrir a Bíblia hoje. Não tem aí o data show que você está acostumado. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Vamos ver o que a Bíblia diz a esse respeito. Dar um tempinho maior, porque Eclesiastes não é um livro muito lido, tem gente procurando um índice. Quem achou, diga achei. Achei. Glória a Deus. Tudo quanto te vier. Pera. É só alguma coisa? O que é tudo? Está naquelas palavrinhas autoexplicativas da Bíblia? Tudo é? Legal. Tudo quanto te vier a mão, faz assim com a mãozinha. Tem mãozinha aí? Está pronto. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Mas de onde vem a sua força? Então você pode dizer que não consegue? Quando Paulo escreve aos Filipenses dizendo: eu tudo posso, ele diz que pode. Pode passar por escassez, por abundância, por fome, por fartura. Ele tudo pode.
Então, quando você estende a mão e fala assim: tudo que vier às tuas mãos, faze-o conforme as tuas forças. Ou seja, Deus não vai exigir de você além das tuas forças, porque Ele disse que estaria com você, Ele não disse que estaria longe de você. Então, quem é que capacita? Quem é que dá condições? Quem é que dá estrutura? Quem é que dá os meios? Tudo quanto. Bom, eu não sei se vocês entenderam o recado ou se nós estávamos na mesma reunião. Porque na reunião que eu estava, alguns minutos atrás, algumas coisas vieram às minhas mãos. Vieram às suas também? Não? Talvez. Quem sabe? Estou pensando. 2025 eu respondo. Assim? Deixa o ano que vem. Tudo quanto vier às tuas mãos. Então, peraí. Precisa de líder de célula, sim ou não? Sim. Então, qual é a resposta? Quem enviarei? Como é que é? Qual é a resposta? Ah, precisa de líder de jovens. A quem enviarei? Qual é a resposta? Precisa de líder do ministério infantil. A quem enviarei? É claro que nem todos serão da classinha, nem todos serão dos jovens. Eu até estava brincando com o diácono ali, que se quer que uma igreja feche, põe eu na porta, porque eu sou o exemplo da antipatia. Eu espanto ao invés de aproximar. Então esse não é o meu chamado, não dá certo, não funciona. Eu sou o cara que não serve para agregar, para atrair, mas posso fazer outras coisas, porque cada um age conforme as suas forças. Mas tem alguém que não tem força? Diga ao fraco: Eu sou forte. diga ao fraco: Eu sou forte. a alegria no Senhor. É a nossa força. Disse o Senhor a Josué: seja. Forte, corajoso. Então não tem espaço para fraco. Vou até descer. Vamos lá, devagarinho você me acompanha. Aí ele fica bravo. Ele é bravo. Vou contar baixinho para vocês. Na igreja, banco é lugar para os fracos. Estou errado, pastor? Eu sei, quem chegou agora, amém, precisa aprender, tudo bem. Mas vamos lá. Quem tem 5 anos ou mais na igreja aqui, levanta a mão. A grande maioria tem mais de 5 anos. Então, neste caso, que 5 anos eu estou considerando um tempo médio de uma faculdade. É mais ou menos isso? Faz muito tempo que eu fiz faculdade. 4? Então eu fui até generoso quando tenho 5 anos. Então vamos dizer assim, 5 anos, já essa galerinha que levantou a mão já está formada, já recebeu o canudo, já está graduado. 5 anos, então já deu até para fazer uma pós. Então banco é lugar para os. E se aqui vai ser fraco? Conhece aquele bichinho? Como é que chama? Galinha? Galinha da bola, é esse? Estou fraco, estou fraco, estou fraco. Tem crente que é assim. O pastor manda mensagem, está tudo bem? Estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco. Diga ao fraco: eu sou forte. Aleluia. Mas quando Isaías tem esse encontro com o Senhor, ele estava fraco, sim ou não? Sim, sim. Mas ele saiu de lá fraco? Não. Ele já saiu anunciando. Ah, mas também você está falando logo do profeta Isaías. Tá bom, e a samaritana? Lá no poço de Jacó. Ela foi para a aldeia e falou assim: vem que eu conheci, será que ele é o Messias? Ele sabe toda a minha vida, vamos ouvi-lo. Ou seja, ela foi para o poço fraca, teve encontro com Jesus e saiu forte, e já saiu missionária. Aleluia. Então o que está faltando para nós, Igreja Casa do Pai? Já que banco é lugar para os fracos,
coração de que o Senhor hoje marca um encontro com você, para que você realmente possa se posicionar, para que você hoje possa chamar sobre si um negócio que todo mundo foge, que se chama responsabilidade. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Tenha uma certeza. Olha, eu confesso que resisti muito quando Deus me trouxe esta palavra para compartilhar na noite de hoje. Porém, tive a certeza de que era esta palavra durante a nossa reunião administrativa. Amém. Deus me deu essa palavra há 2 dias. E tem 2 dias que eu estou discutindo com Deus. Cá entre nós foram 2 dias bem cheios de perrengue lá em casa. Não entre mim e minha esposa. Deixa eu explicar. Situações adversas. Mas é no meio do perrengue, é no meio da crise, é no meio da prova, é no meio da luta que o Senhor se revela. E sabe, queridos, uma coisa eu tenho dito ao Senhor, enquanto eles se preparam aqui para a gente adorar a Deus, uma coisa eu tenho dito ao Senhor: eu quero morrer vazio. Muitos estão procurando acumular, muitos estão tentando construir, fazer seu pé de meia, muitos estão aí pensando em previdência privada, previdência para complementar a renda, pensando em guardar para poder passear, para usufruir, para viajar. E eu digo ao Senhor: Pai, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Eu quero morrer vazio. Glória a Deus. E gastar os meus dias como nós cantamos, porque é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. E eu quero declarar em nome de Jesus que quero morrer vazio, porque é para servir, porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas, porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. E se você tem esse sentimento também no seu coração, eu te convido a fazer essa entrega ao Senhor, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá nesta noite de ouvirmos a tua voz e nos posicionarmos em Deus. Pai, eu tenho certeza absoluta de que o Senhor tem um ano novo repleto de vitórias e conquistas para esta igreja. Mas isso passa por mim, isso passa por cada um de nós. Cada um de nós precisa se posicionar em Deus. E o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, é que o teu Espírito inquiete os corações, que o teu Espírito se mova no meio da igreja, falando, ministrando, tocando de uma forma especial e poderosa, sim, tirando a paz se necessário for, para que cada um dos teus filhos assuma a responsabilidade em Deus, a qual o Senhor tem para as suas vidas. Eu oro numa oração de entrega, como está escrito no Salmo 35: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, no mais Ele fará. Aleluia. Deus abençoe.